Cortou o vídeo porque eu tô cheio de vídeo aqui no celular que eu tenho que mandar pro canal. Então tá pesada a memória, acho que ela tá com pouco espaço. Então é capaz de ficar cortando agora o tempo todo, porque eu só vou mandar esses vídeos amanhã. Eu programei para mandar os vídeos, já estava com 5 vídeos, daí cortou esse que eu estava fazendo. Agora eu vou ter que fazer a parte 2. E é capaz de cortar de novo, porque quando começa a ficar cheio o espaço, daí começa a cortar. Daí eu tenho que descarregar esses vídeos para me poder apagar eles. Então eu vou tentar ir fazendo assim, vai sair em várias partes, né? Vamos ver até onde eu consigo chegar, né? Depois eu vejo se cortar de novo, se eu consigo apagar algum vídeo, mas vai ser difícil, né? Porque tem 5 vídeos pesados na fila, né? Hoje eu não consegui mandar pro canal da igreja, né? E daí eu tava falando sobre a bipolaridade, né? Que é o polo de mania. Eu falei de excitação, mas agora eu lembrei. É o polo de mania, né? A pessoa, ela fica, ela vira um maníaco, né? Ela quer fazer tudo, né? Daí passa um tempo, uns dias, daí a pessoa começa a entrar em depressão, porque ela tá vendo que ela não vai conseguir fazer tudo aquilo que ela queria, né? Daí ela fica no nível de depressão, daí ela sai do nível de mania e desce para o nível de depressão. E daí a pessoa não quer nem levantar da cama, ela quer ficar dormindo o tempo todo, daí ela desiste de tudo que nós estávamos falando no outro vídeo, daí ela se torna uma pessoa doente. Esse é um dos meus problemas, porque eu me sinto assim, né? Só que como eu comecei a estudar, a ler a Bíblia, então eu me fortifiquei, então eu já não tenho mais estas manias, esses pensamentos. Talvez até tenha, mas com menos intensidade, porque eu sei que eu tenho o espírito com E maiúsculo dentro do meu corpo. Mas as pessoas, elas não entendem, né? As que frequentam lá onde eu frequento, o CAPS, elas não têm essa mesma cabeça que eu tenho, esta mesma ideia. Elas vivem em função deste mundo, né? Então elas sofrem muito. E, e onde que eu quero chegar é isso que nós estamos lendo em João capítulo 6. É capaz de cortar agora de novo, mas nós estamos lendo o capítulo 6 e falando sobre a questão que Jesus ele foi é, ele foi rejeitado pelos discípulos, não pelos 12, mas pelos outros discípulos. Então nós estávamos lendo aqui o versículo 60. Depois passamos pelo 61 e vamos completar o 62 para ver se não corta de novo aqui o vídeo, senão eu tenho que começar a parte 3. Provavelmente, porque quando começa a cortar assim, é porque a memória está cheia do celular. Então vamos ler o versículo 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem, com F maiúsculo, e H minúsculo. H é H, né? É H de homem, né? Minúsculo. Para onde primeiro estava? Interrogação. Aqui tem uma mensagem, mas como eu estou com medo de cortar de novo, eu acho que eu vou terminar por aqui. Só vou tentar responder este versículo, porque no versículo 61
Jesus estava fazendo uma pergunta para esses discípulos que estavam abandonando Jesus. E ele disse, no versículo 62, que seria, ele falando para esses discípulos, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava. Então aqui Jesus está falando que esses discípulos que estavam abandonando Jesus, Jesus estava perguntando se eles vissem Jesus subir para o céu da luz, como que eles iriam se sentir, porque isso aconteceu depois da morte dele. Porque não só os 12 discípulos que foram escolhidos viram ele subir depois que ele veio do inferno, do abismo, das trevas. Ele ressuscitou e veio para a terra. E depois os 12 apóstolos viram ele subir para o céu. Então, se os 12 apóstolos viram ele subir, toda a humanidade deve ter visto Jesus subir também. Nós temos que ir lá em Atos capítulo 1 para ler esta passagem que eu estou falando agora, que está em Atos capítulo 1, que os apóstolos viram ele subir para o reino dos céus. Ele subiu para as nuvens. Então eu vou terminar por aqui e depois eu vou dar uma olhada aqui para ver se eu consigo apagar alguma coisa para continuar a terceira parte. Então fica com Deus, Deus abençoe e abraços. Paz do Senhor.